que é a hipnoterapia? Ou também conhecida como hipnose clínica. Esta é uma das terapias que eu atendo aqui no meu gabinete em Aveiro e gostava de falar um pouco sobre o que é esta terapia, porque às vezes tem muitos mitos relacionados a ela, há muitos medos, há muitas incertezas, e gostaria de desmistificar um pouco isso e dar-te o conhecimento do que é exatamente este processo, que é um processo muito bonito de aceder ao subconsciente e lá neste lugar onde reside nossas memórias, onde reside as nossas emoções, onde reside nossas lembranças, as nossas histórias, nós vamos lá. E aí quem faz isso, quem é o protagonista disso é o próprio cliente, não é o terapeuta. Uma vez que é acedido esse inconsciente, é ressignificado as memórias, feitos acordos, reestruturado a forma de estar no mundo, a forma de se manifestar no mundo da maneira consciente, ou podemos dizer que um processo de tratamento e de melhoramento acontece na vida das pessoas, na nossa vida. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro quando nós buscamos uma sessão de hipnose clínica ou de hipnoterapia é que não é uma mágica, né? O terapeuta não é um mágico que vai lá, põe a pessoa em estado hipnótico, um estado de transe e reconfigura toda a mente dela e quando a pessoa volta, tá tudo bem, tá uma outra pessoa. Não é isso. Quem realiza isso é o próprio cliente. Tu és o protagonista do teu processo de tratamento. O terapeuta é apenas um facilitador, ajuda a conduzir por meio dos comandos, por meio da fala, por meio do guião que existe dentro da hipnoterapia para o cliente aceder a esse subconsciente, a este lugar onde está toda a raiz de todas as nossas questões, de todos os nossos desafios, de todos os nossos problemas, e ele próprio se reestrutura, se reharmoniza. Outra coisa é que não existe efeito colateral nenhum depois do processo de uma hipnoterapia. Depois, quando termina uma sessão, a pessoa pode viver a vida dela tranquila, pode ir ao trabalho, pode fazer o que tem que fazer, porque pelo contrário, quando ela emerge do processo de transe, do processo do relaxamento hipnótico, ela emerge muito bem. Emerge assim, parece que perdeu 20 quilos, como eu costumo falar para os meus clientes depois que volta, né? Então, as sessões de hipnose com a qual eu trabalho, que é um método pelo qual eu me formei, que tem a minha certificação internacional e de acordo com a escola que me passou este conhecimento, eu trabalho com 4 sessões. A primeira sessão é uma sessão de anamnese, é uma sessão para fazer um levantamento histórico da vida do cliente, perceber onde começou, onde se originou, o histórico familiar, algumas questões de saúde que é importante ter claro, algumas questões emocionais, perceber se ele já faz um tratamento para isto, encorajá-lo, continuar encorajando para que ele continue esse tratamento, porque a hipnose clínica, a hipnoterapia, ela é um complemento a qualquer outro tratamento. Nesta primeira sessão, o cliente já faz a experiência de estar no estado de transe, no estado hipnótico, e nesta sessão nós chamamos que é construir com o cliente um presente hipnótico. O que é um presente hipnótico? É fazer ele recordar 3 momentos muito felizes em que o gerou os mais nobres e mais grandes sentimentos e fazer ele reviver novamente esse sentimento, registrar no corpo dele esta mesma vivência, esses bons sentimentos, essas boas emoções. E depois transferir tudo isso para um presente hipnótico, que é o cliente que escolhe, um símbolo que quando ele volta do estado hipnótico, quando ele está no estado consciente, basta ele fechar os olhos e pensar naquele símbolo que automaticamente aqueles sentimentos vêm à tona. É um presente, é um recurso que a pessoa fica para o dia a dia, para se sentir bem. A segunda sessão é a sessão de regressão às memórias, que é o que é. O terapeuta ajuda o cliente a retornar às memórias traumáticas, ou seja, de modo muito especial a chegar antes dos 7 anos. Experiências em que ele sentiu a primeira vez a tristeza, a raiva, a dor, enfim, essas emoções que hoje se desencadeiam em traumas e fobias, em depressão, em ansiedade na vida adulta. E isso depende muito. Depende muito se há muitas memórias, uma sessão às vezes não é o suficiente. Às vezes precisa de uma segunda sessão. E dentro dessa mesma sessão, combinado com essa regressão das memórias, tem a sala do perdão, que é uma forma, por meio da hipnose, por meio da ciência, de realizar alguns perdões que precisam ser realizados aos outros,
depois de nós aos outros e depois conosco mesmo. Né? É uma técnica que ajuda o inconsciente também a ressignificar as memórias traumáticas, limpar, deixar lá no passado aquilo. Não é apagar, não é aceitar, não é concordar com aquilo, mas é afastar aquilo para o passado, deixar lá, para que isso não te atrapalhe mais no teu presente. Uma terceira sessão, aí é uma sessão com algumas técnicas de PNL, de programação neurolinguística, algumas dessensibilizações sistemáticas que nós chamamos, diminuir um pouco quando é fobia, diminuir esse estado de fobia com relação a alguma coisa, fazer a terapia das partes que nós chamamos, que é quando a pessoa, quando ela está no estado de transe, ela consegue desmembrar aquele outro lado dela, negativo, que ela considera que atrapalha a vida dela, e ela vai conversar com este outro eu dela, que atrapalha, e fazer os acordos necessários ali para viverem melhor, para viverem bem quando estiverem no estado consciente. E a última sessão é uma sessão que nós chamamos de progressão, da ponte para o futuro. É ver os ajustes finais que precisam ser ajustados, perceber o que melhorou, o que ainda precisa, qual dessensibilização sistemática ainda precisa ser feito para que a pessoa viva melhor, alguma terapia da parte ainda que precisa ser necessário ser feito. E depois, assim como nós fazemos na sessão de regressão, de regredir as memórias passadas, nós ajudamos o cliente a ir para o futuro e se perceber e se encontrar com o seu eu do futuro. Como é que ele se vê daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Né? Porque é aqui que nós vamos verificar se o tratamento foi eficaz, se o tratamento foi bem realizado. Porque ele precisa se ver no futuro sem aquela questão que ele trouxe para ser tratada na hipnose. Porque no universo do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, não tem tempo e espaço. Por isso, quando nós fazemos a regressão, ele vai à memória, como se ele tivesse a viver aquela memória, e também se nós fazemos uma progressão, ele vai para o futuro também. E aí ele se imagina, já o inconsciente já foi tratado por 3 sessões, ele já se imagina muito bem, né? Com uma nova configuração, muitas das vezes quando é para tratar vício, né? sem aquele vício do tabaco, do álcool, da droga, seja o que for, ou sem aquele transtorno, ou sem aquela fobia, ele se vê assim. E ao se ver assim, ele consegue perceber que aquilo é possível, que aquilo já se realizou, o inconsciente já fez o tratamento. Estas são as sessões de hipnose, então não existe efeito colateral nenhum. Uma pessoa pode vir fazer a sessão de hipnose, depois ir trabalhar, seguir a vida dela. E quando é que a pessoa percebe isso? Depois é no dia a dia. Depois é no dia a dia que ela consegue se perceber que, olha, antes ela tinha esse comportamento, agora ela não tem. Antes ela tinha esta fobia, agora ela não tem. E isso é muito bonito, porque é assim que eu vejo com os clientes, que eles depois dão-me o feedback, e dão esse feedback assim, olha, antigamente eu tinha esta postura, agora eu não tenho. Que interessante isso, né? Pronto, isso não foi mágica, foi um processo, foi uma ciência, foi uma terapia, um tratamento em que foi acedido lá, o lugar onde se arruma tudo isso, né? Porque nós usamos apenas 5% do poder da nossa mente e daquilo que nós temos, que é deste motor, deste lugar que comanda toda a nossa vida, né? A hipnose terapia ou a hipnose clínica faz tu acederes a este 95%, onde estão registradas todas as raízes dos nossos traumas, das nossas fobias, dos nossos problemas do nosso dia a dia. Portanto, a hipnoterapia é isso, é uma terapia que tem crescido muito, é uma terapia muito rápida e que ao mesmo tempo vai te dando consciência e autodesenvolvimento, porque tu vais te apercebendo das tuas questões e que és possível com o teu poder, és possível com a tua capacidade, com a tua vontade, aceder a este universo onde estão as raízes, reconfigurar e ressignificar todo esse processo. Estar no estado de transe é estar no estado natural da mente, porque a nossa mente está em transe, está em alerta, está atenta e focada em alguma coisa, é um estado natural dela. Então, por isso que durante uma sessão de hipnose, o cliente está sempre atento e está sempre participativo. E outra coisa, embora o terapeuta esteja a dar os comandos e a conduzi-lo durante o processo terapêutico, no processo do tratamento, da sessão de hipnose, o cliente só faz aquilo que ele quer. Mesmo que ele esteja ali no estado de transe, mesmo que ele esteja no estado mais acessado ao seu subconsciente. Isso é muito importante, né?
E ao final da sessão, o cliente lembra de tudo, lembra tudo o que aconteceu, das lembranças que recordou, das técnicas que foram realizadas. Então, ou seja, é um processo sempre ativo, porque às vezes as pessoas pensam que elas vão entrar numa sessão de hipnose, vão passar por aquele processo e depois vão voltar, não vão lembrar de nada e depois só vão sentir o resultado. Não, o processo é sempre participativo, o processo, a pessoa está sempre atenta, está a perceber tudo o que acontece ali. Agora, o que é importante? Nós nos entregarmos a este processo. Isto é fundamental, porque senão é como eu falo com meus clientes, tu estás a jogar fora o teu dinheiro. Porque da minha parte, como profissional, como terapeuta, eu estou a realizar o trabalho. Né? Da tua parte, tu precisa te entregar. Né? Porque às vezes nós queremos racionalizar. Né? Nós queremos entender o que está acontecendo, o que ele está a falar, o que ele vai fazer comigo, o que o meu inconsciente vai falar. Se nós ficamos nesta racionalização do processo, nós não conseguimos entrar no estado hipnótico muitas das vezes, nós não conseguimos nos entregar ao tratamento. Né? Porque nós estamos ali no julgamento, na percepção, na racionalização. E nesse momento nós precisamos passar para o subconsciente e deixar o subconsciente nos comandar, e embora nós estamos a comandá-la, ter o total controle de tudo que está acontecendo ali, precisamos estar assim, abertos a este processo, porque senão o processo não acontece. Isso é fundamental. Bem-vindo a esta terapia. Quem quiser ter mais conhecimento, quem quiser saber mais informações, basta me chamar nas redes sociais e vir se permitir. Não é experimentar, né? Não é experimentar. Aqui nós fazemos experiência, aqui nós nos permitimos ao processo de tratamento, né? Ao processo terapêutico, que quando nós estamos entregues, quando nós queremos, quando nós tomamos a decisão de fazer um processo com a hipnose clínica, nós já estamos abertos. Né? Depois é só limpar, depois é só ajustar os medos, as inseguranças, a racionalidade que está ali, que quer entender tudo, que não quer se entregar ao processo, e pronto, e daí os resultados nós vemos no nosso dia a dia, no melhoramento, no despertar do melhor de nós, no melhor qualidade de vida.